Glória a Jesus. Eu não sinto de quebrar esse momento, amém? Aí onde você está mesmo, escute essa palavra que está em Efésios, capítulo 3, versículo 14. E por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais cheios com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Aleluia. Meditando nessa palavra hoje, veio na minha mente que só Deus pode fazer essas coisas. Só Deus pode juntar um povo em seu nome e chamar família. Muitos estamos aqui, a maioria de nós somos brasileiros, mas de cada lugar, e Deus fez isso, juntou um povo em seu nome. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e falar: você tem um nome, você é responsável de levar o nome da família, o nome da família de Cristo. Quem são minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai.
um povo separado, um povo escolhido, um povo santo. Amém. Nesse momento, com esse ambiente, você pode levantar sua mão e fechar teu olho? Não porque somos merecedores, porque o Senhor é misericordioso. Sua misericórdia é infinita. Misericórdia é a gente não receber o castigo que merecíamos. E no entanto, Ele também derramou sua graça. Graça é ter mais do que aquilo que a gente merece. Por misericórdia e graça, Senhor. Assim como diz, Senhor Jesus, como orou o Senhor, o apóstolo Paulo, na Tua palavra. Senhor Jesus, que Ele dobrou os joelhos diante do Pai. E orou, Senhor. Oh, Deus querido, e disse, Senhor, que há uma família, Senhor, chamada pelo Teu nome. Uma família que carrega o Teu nome, que é responsável, Senhor Jesus, de levar a Tua presença, que é responsável, Senhor Jesus, Pai, de levar uma palavra, que é responsável, Senhor Jesus, de viver a Tua vida aqui, Senhor. Oh Deus de glória, segundo as riquezas, Senhor, que o Senhor revelou a nós. Oh Pai querido, para que sejamos, Senhor, aperfeiçoados, Senhor, para que sejamos, Senhor Jesus, cada dia, Senhor, Pai querido, para que venhamos, Senhor, crescer no nosso homem interior, no nosso espírito, Senhor. Oh Deus de glória, nesta hora, Senhor, nos unimos em Teu nome. O Seu povo não se reúne em vão, se reúne com um propósito, com uma missão. Oh Pai querido, por isso nesta tarde não é por merecimento que levantamos as nossas mãos, Senhor, diante de Ti. E Te agradecemos, Senhor Jesus, Te agradecemos este momento. Nós vimos aqui, Senhor Jesus, a gente está aqui expectante, Senhor. A gente está aqui, Senhor Jesus, Pai, oh Deus, com o nosso coração, Senhor, expectantes diante de Ti, porque eu sei que o Senhor nos vai surpreender. Não é um culto mais, Senhor Jesus, não vai ser uns louvores mais. Nessa hora, Pai de glória, vai visitando, Senhor Jesus, o Teu povo, vai dando um coração de gratidão, Senhor Jesus. Oh Pai querido, vai dando um coração de filho agradecido, porque somos, Senhor Jesus, Pai, transformados, Senhor Jesus, pelo Teu poder, oh Senhor, e chamados filhos. Oh Pai, já não somos criaturas. Dá um espírito de adoção nessa tarde, Senhor, para que podamos olhar para Ti como Pai celeste, como um Pai que supra as nossas necessidades, como um Pai, Senhor Jesus, Pai, que não sentimos falta de nada, Senhor, porque o Senhor é tudo para nós. Obrigada, Jesus, por este momento. Leva toda a glória. Tudo é para Ti, Senhor. Que nada seja para nós, que nada seja para o homem. Leva toda a glória nessa tarde, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Está nos chamando a preparar um caminho para Ele. Esse é o nosso papel nessa terra. Preparar um caminho para que Ele possa passar. suas sandálias.
preparando um caminho, direitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa que ele cresça. Prazer estar, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está, eu caminho com a certeza de que ele virá. estamos aqui sim, gastando tudo, entregando tudo, porque é pra ti, Pai amado.
importa meus desejos, não importa os meus anseios. Ah, Pai, por mais que eu peça, por mais que eu chore, o que mais eu quero, Senhor, é que cresça dentro de mim uma sede, uma fome por mais de Ti, Pai amado. É chegar no tempo de preparar o caminho, é chegar no tempo de preparar o caminho, de lançar tudo fora e viver para Ele, para Ele. Te convida a permanecer no espírito de oração. Grite a Ele o que você veio buscar. Grite a Ele. Grite a Ele o que você tem para entregar. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti. Sei o poço, eu me rendo. Enche-me da graça e do Teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra
repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa. Aí estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos e todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma de multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar da sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Portanto, partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, judeus, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Pânfia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, como diziam, estão cheios de moço. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre nós toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Vento de poder sobre meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como vela sobre faz teu querer, faz teu querer em mim. O Espírito vai descer, sim, e nós seremos cheios. Mas para isso, para preparar o caminho, vamos cantar de novo: estou preparando o caminho, estou preparando o caminho, estou preparando o caminho. É isso que você foi chamado, para preparar o caminho.
consigo sua recompensa, que ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o poder está nele. Vejam, ele traz consigo sua recompensa, e ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Como nos Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia! Senhor, nós te louvamos, glorificamos, engrandecemos o teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus. Senhor, como servos do Senhor, nós nos submetemos ao teu senhorio nessa noite, Senhor, reconhecendo que não há outro Deus além de ti, Senhor, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor, reconhecendo que somente tu és Deus sobre essa nação, somente tu és Deus sobre o Reino Unido, sobre toda a terra, Senhor. Senhor, nós nos humilhamos em tua presença, Senhor, reconhecendo e te pedindo perdão pelos nossos pecados, sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Senhor, nós nos humilhamos diante de ti, Senhor, para que somente o teu Espírito flua aqui neste lugar, Senhor. Pai, eu repreendo o meu eu, as minhas palavras, eu repreendo tudo em mim, Senhor, para que somente o teu Espírito Santo fale, Senhor, ao nosso coração nessa noite, ó Pai. Como sempre nós te pedimos, Senhor, vem, conta-nos, revela-nos o que o Senhor deseja falar com os teus filhos nessa noite, falar conosco nessa noite, Senhor. Pai, como servo do Senhor, eu declaro todo o entendimento aqui aberto, Senhor, toda a mente aqui aberta para que receba a revelação da sua palavra, conforme o Senhor deseja se revelar a cada um aqui, Senhor, segundo a medida pré-estabelecida pelo Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todo demônio bata em retirada agora deste lugar, seja queimado e destruído lá fora agora, em nome do Senhor Jesus.
porque neste lugar somente o Senhor tem poder e autoridade. Para a tua honra e para a tua glória, Pai, é que nós oramos e o agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluias! Glória a Deus, aleluias. Amém, família? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém? Glória a Deus, que alegria poder estar de volta em casa novamente. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê um sorriso aí para o irmão que está do seu lado. Diz para ele aí: olha, Jesus te ama e eu também. Não se esqueça disso, Jesus te ama e eu também. Amém? Diga assim comigo: Senhor, eu te dou liberdade para cumprir em mim o teu propósito. Abre a minha mente, abre o meu entendimento e permita-me entender a sua palavra conforme o Senhor deseja que eu entenda, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Para entender a palavra dessa noite, eu vou fazer uma breve perspectiva, literalmente breve. Nós sabemos que os últimos acontecimentos ao redor do mundo nos levam a entender que a noiva está sendo literalmente quase entregue ao noivo. Sabemos que o noivo está... Antigamente eu dizia que o noivo estava às portas, mas agora ele já está com a mão na maçaneta da porta, esperando a sua noiva. E nós tivemos a oportunidade de celebrar, de ministrar em um casamento em Portugal a semana passada, no sábado passado, aonde eu entendi que aquele casamento foi extremamente profético. Nós somos convidados para estar numa praia no Algarve para ministrar o casamento de um casal que congrega conosco em Liverpool. E quando eu cheguei naquele lugar, o Senhor começou a abrir o meu entendimento para algumas coisas. E Ele me levou a lembrar, me levou até a sua palavra e me relembrou que havia uma passagem descrita, não precisa abrir não, que está em Mateus capítulo 24, onde o Senhor Jesus dizia do que precederia o seu retorno. E dentre as palavras que o Senhor Jesus descreveu ali, que precederia o seu retorno e viria o fim, estava uma parábola da figueira que o Senhor compara a figueira com Israel, onde o Senhor Jesus diz que naquela geração daquela figueira não passaria aquela geração sem que ele regressasse. Nós sabemos que a figueira representa Israel e que Israel retornou, ele tornou a ser uma nação novamente em 1948. 2000 e pouco Israel foi extinto, 2050, 2100, algo assim, Israel foi extinto. Quase 2000 anos, 1900 anos depois, o que aconteceu? Pode um país nascer de novo? Um país nasceu de novo, uma nação renasceu de novo. A nação de Israel renasceu no ano de 1947. E o Senhor Jesus disse que não passaria aquela geração sem que ele regressasse. Nós sabemos que uma geração, segundo a Bíblia, segundo Salmos capítulo 90, versículo 10, não precisa pôr não. Sabemos que uma geração compreende exatamente 70 anos. O que passa disso é cansaço e enfado. Vamos acompanhar lá, Salmos 90, 10, por favor, irmão Dema. John, glória a Deus, Salmos 90, 10, só para você conferir o que eu estou falando para você, para a gente chegar onde precisamos chegar na palavra dessa noite. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, e o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Amém, igreja? Nós sabemos que uma geração compreende 70 anos, quanto mais 80, o que passar disso é cansaço e enfado. Nós sabemos que se nós pegarmos 1947, mais uma geração, nós vamos chegar em 2017. Mas pastor, o Senhor Jesus disse que não haveria data para ele voltar, somente o Pai sabe, exatamente isso, somente o Pai sabe. Mas ele disse que haveriam sinais. Haveriam sinais, e sinais estes que estão se cumprindo a cada dia. Nós sabemos que Israel é o relógio do mundo, é o relógio de Deus para o cumprimento, profeticamente dizendo, de muitas das suas palavras.
da onde o Senhor vai estabelecer o seu trono para governar sobre toda a terra quando o Senhor Jesus voltar. E nós sabemos que essa nação, ela tornou nação em 1947, mais 70 anos 2017. O que passar disso é cansaço e enfado. Então eu deduzo que nós estamos passando, nós estamos em anos de cansaço e enfado, os anos que compreendem a misericórdia do Senhor. Nós sabemos que o homem pode viver 70, 80, 90, 100 anos. Tem até 100 e não sei qual foi o máximo, 110 anos nos últimos tempos agora. Mas nós sabemos que o tempo está perto de se cumprir. O tempo está próximo. E eu peço que você preste muita atenção na palavra dessa noite. Gostaria de convidar você para abrir a palavra do Senhor em João, no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 1. Glória a Deus. João, capítulo 21, verso 1. Eu precisei fazer essa introdução para que você entenda aonde nós vamos chegar. E a palavra do Senhor Jesus disse assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Deixa eu passar. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Quantas vezes nós somos cometidos pela vida de tentar e tentar, e muitas vezes, como os discípulos e os apóstolos naquela noite, eles eram pescadores profissionais, e muitas vezes nós nada pegamos também, muitas vezes. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça dos apóstolos, dos discípulos. Eles acabaram de viver ali 3 anos e pouco diretamente com o Senhor Jesus, aprenderam diretamente com o Filho de Deus, e uma simples pescaria não lhes dava êxito. O resultado de uma pescaria era um simples fracasso. Eu imagino que estava tomando conta da mente dos apóstolos naquele momento, que o Senhor Jesus havia acabado de ressuscitar dentre os mortos. Tudo que o Senhor Jesus havia dito estava cumprido até ali naquele momento. E pela terceira vez, Ele vem se manifestar aos seus filhos. Porém, os seus filhos estavam numa situação pelo qual era uma situação de desânimo, porque eles estavam sem a presença do seu mestre, sem a presença do seu líder, sem a presença do seu, entre aspas, pai. Quantos de nós muitas vezes vivemos nessa vida sem a presença do nosso pai? Seja físico ou seja espiritual, o nosso Deus no caso. E muitas vezes nós nos deparamos como órfãos, filhos de pai vivo. Já ouviu falar essa expressão, filhos de pai vivo? Eu e você somos filhos de um pai que está extremamente vivo. Porém, muitas vezes nós não temos acesso a esse pai vivo, não vivemos de forma como se realmente, verdadeiramente ele estivesse vivo a todo tempo. E nós nos pegamos e nos sentimos muitas vezes sozinhos, tristes e abandonados. Não é verdade? Muitas vezes, principalmente quando nós estamos em situações pelas quais o Senhor permite que passemos por algum certo nível de dificuldade, nós nos pegamos pensando: puxa, e agora? Onde é que está o meu pai? Onde é que está Deus? Não é verdade? Isso é natural daquele que não conhece verdadeiramente ao Senhor. Porque o mundo nos mede pelo aquilo que temos, mas o Senhor nos mede pelo grau de conhecimento e obediência que nós temos nele. É assim que o Senhor nos vê. Quanto mais você obedece a Ele, Ele entende que você o ama. Não é assim que a palavra diz em Mateus? Mateus capítulo 7. Aliás, João capítulo 21. João capítulo 14, 21, por favor, John, só para a gente confirmar o que eu estou falando. João capítulo 7, verso 24. João 14, 21, perdão, João.
A palavra diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Pode passar. E disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Os discípulos e apóstolos estavam em uma situação de extrema tristeza, porque estavam órfãos de um pai vivo. Órfãos de pai vivo. Quantas vezes nós nos pegamos da mesma forma, transmitindo para Deus que verdadeiramente Ele não está no controle, que verdadeiramente Ele não vive, que verdadeiramente Ele não sabe de nada. Era exatamente quase isso que os discípulos estavam fazendo. Se eu entendo que eu estou tendo a revelação da palavra, que eu estou vivendo com o Senhor, naturalmente eu sou o templo do Espírito Santo, como a palavra nos diz que nós somos. Naturalmente Ele está em nós a todo tempo. Mas por que muitas vezes nós não o sentimos? Por que muitas vezes nós não vemos? Por que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, tristes e abandonados? Você já se fez essa pergunta? Como se Deus não existisse, entre aspas? Pode voltar lá em João 21, por favor, John. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E eles disseram a ele: também vamos nós contigo. E foram e subiram logo para o barco naquela noite e nada apanharam. Pode passar. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam, não. Como Jesus havia vivido com eles 3 anos e pouco. Jesus estava ali na praia, eles foram pescar e Jesus estava ali na praia. E de repente um homem pergunta para eles se eles tinham algo de comer, e eles responderam que não tinham nada. Por que eles não reconheceram ao Senhor de prontidão ali naquele primeiro momento? Muitas vezes quando nós estamos em um certo grau de luta, dificuldade, ou até mesmo de alegria, de tristeza ou de bonança, nós tendemos a perder o sentido real e a percepção do Senhor. O grau de tristeza na vida deles ali era tanto que eles não perceberam que era o Senhor que estava ali na praia. Eles simplesmente saíram da sua casa, foram para a praia, para o mar pescar, para o mar de Tiberíades. Chegando na praia, vinha um homem naquele lugar e eles não perceberam quem era aquele homem. Da mesma forma somos nós. Se a palavra diz que eu sou o templo do Espírito Santo, se nós somos, por que nós agimos como se nós não fôssemos muitas vezes? Há um paralelo entre isso que muitas vezes não cabe na equação chamada fé. Em que a palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo e que Ele habita em nós. Como se eu sou o templo, sendo que Ele não fala comigo muitas vezes, eu não ouço muitas vezes? Por que essa conta ela não fecha muitas vezes?
por que ela não fecha muitas vezes? E a palavra ela continua nos dizendo: e ele lhes disse: lançai a rede para o outro lado do barco e achareis. Eles tinham pescado a noite toda. Eles tinham pescado a noite toda e não tinham apanhado nada. E aquele homem que estava na praia disse para eles: olha, jogue a rede do lado direito do barco e vocês acharão. Desde a criação do mundo, o Senhor tem falado com a sua criatura. Desde a criação do mundo, o Senhor tem falado. O Senhor tem transmitido. Como Ele fez, como Ele está fazendo e como Ele fará, até o fim. Ele deixou escrito para nós, igreja. Mas pastor, o que tem a ver essa palavra com um casamento na praia? A palavra do Senhor também nos diz em Mateus capítulo 25 que nos últimos dias seriam como os dias de Noé, que eles casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam naturalmente, não é verdade? Ou seja, eles estavam vivendo naturalmente no fim dos dias, nos fins dos tempos. E o interessante é que quando eu estava no altar ali na praia, o Rafa, o noivo, estava na minha frente e a Nara, que era noiva, ela pediu para mim: pastor, posso fazer um pedido? Eu falei: sim. E ela me disse: não deixa o noivo virar, não deixa o Rafa virar para mim, não deixa ele me ver, antes que eu te faça um sinal. E de repente começou, todo mundo estava preparado ali, os padrinhos, os convidados, nós. De repente a noiva começou a entrar e começou a tocar um hino. E o Rafa começou a olhar para mim e eu ali olhando aquela cena. Eu imaginei ele como Cristo. Eu imaginei ele como Cristo, como o Senhor, esperando a sua noiva. E ele olhava para mim e dizia: pastor, posso virar para ver a minha noiva? Eu fiquei imaginando a emoção do Senhor Jesus, anseiando em ver a sua noiva pronta. Já demorou 2000 anos para a noiva se preparar e ela ainda não está totalmente pronta. E de repente o Rafa chorava olhando para mim, esperando para olhar e poder ver a sua futura esposa. E de repente ela dá o sinal lá de longe para mim. E eu peguei: Rafa, pode virar. E a hora que ele virou, aquela emoção, que ele viu ela e ela viu ele, eu imaginei a igreja vendo o seu noivo no altar, vendo o seu Senhor. E eu tive o privilégio de ver aquela cena, amados. Eu confesso que eu não consegui me aguentar. Quando eu peguei o microfone, quando eles chegaram até o altar, eu disse assim: pastor, pode chorar também na cerimônia? Eu não me aguentei. E sabe o que mais me chocou? Era que do lado da onde nós estávamos fazendo o casamento, tinha uma passagem pública em cima assim, e tinham várias pessoas assistindo o casamento. Como muitas vezes nós sabemos que tem um casamento para acontecer, mas nós insistimos em fazer do nosso jeito. Os discípulos sabiam que eles estavam servindo o Senhor, mas mesmo assim eles decidiram ir para a praia, eles decidiram ir pescar. Pastor, mas o que tem de errado em pescar? O que tem de errado? Não tem nada de errado, só que não era o momento para fazer isso. Não era o momento. Como muitas vezes nós não sabemos esperar o tempo de Deus na nossa vida. Há um tempo e um modo estabelecido e pré-estabelecido por Deus para todas as coisas na nossa vida. O detalhe é que nós queremos apressar muitas vezes. E quando eles voltaram, eles pescaram a noite toda, chegaram de volta na praia, aquele homem disse para eles: olha, joga lá a rede do lado direito. Sabe o que isso me remete? Como aqueles que ouvem a palavra do Senhor e a praticam. Eles estão ouvindo: olha, joga a rede dessa forma aqui, você vai obter sucesso. Sucesso não é você ter uma vida abastada de dinheiro, uma vida próspera. Sucesso é você ser conhecido por Deus.
Sucesso é você ter o seu nome escrito no livro da vida, para que quando aquele casamento estiver prestes a acontecer, o seu nome seja achado naquela lista de convidados para participar daquele casamento. Muitos estavam ali vendo aquele casamento, assistindo de longe, mas só alguns estavam ali dentro assistindo. Só alguns tinham o convite para entrar naquele casamento. A maioria não tinha, porque estavam assistindo o casamento ali. E existe uma palavra em Isaías 43. Isaías 43, verso 1, que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Coloca a mão no ombro do irmão que está do seu lado, diga assim para ele: filho, olha o que o Senhor te diz. O Senhor que te criou, vai dizendo para ele: o Senhor que te criou, ó filho, que te formou, ó filho, não temas. Por que você tem temido? Não temas, porque eu te remi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. O Senhor chamou-nos pelo nome de cada um de nós e disse: ei filho, você é meu. Se temos um Pai nos céus que faz tudo o que lhe apraz, que reina de eternidade a eternidade, que cumpre todos os seus propósitos, porque muitas vezes nós estamos tristes e abatidos muitas vezes, porque muitas vezes nós estamos distantes do Senhor, porque muitas vezes nós nos pegamos longe do Senhor, porque muitas vezes nós estamos gastando a noite toda pescando, sendo que a ordem para jogar a rede do lado direito ainda não aconteceu. Eu entendo que o tempo de Deus é perfeito. O detalhe é que muitas vezes nós queremos antecipar o tempo de Deus, achando que o nosso tempo é o mesmo tempo do Senhor, achando que nós sabemos pescar muitas vezes, achando que nós somos os mestres da pesca. Achando que nós sabemos pescar. Nós podemos ser, entre aspas, bons em tudo, mas sabe o que nós precisamos ser bom? Em ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, dizendo: olha, joga a rede do lado direito agora. Agora é a hora de jogar a rede. Nós precisamos afinar o nosso ouvido de tal forma que venhamos a ouvir a voz dele dizendo: ei filho, é hora de jogar a rede agora. Quantas vezes você tem vivido sonhos frustrados por não saber esperar o tempo de Deus? Já aconteceu isso com alguém? Já aconteceu várias vezes comigo. Várias vezes. Várias vezes. Regressando a João, por favor, John. João 21, verso 4. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Não conheceram. E disse-lhes, pois Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam eles: não. Por que Jesus pediu algo de comer para eles? Você já se perguntou isso? Será que ele não tinha nada para comer? Já vai entender. E disse-lhes: lançar a rede ao lado direito do barco e o quê? Diga para o irmão que está do seu lado: espere a ordem do Senhor. Espere o sinal do Espírito Santo de Deus. Afine os seus ouvidos para ouvir o comando dele. E o que eles fizeram? Lançaram-na, pois, e já não podiam tirá-la pela multidão dos peixes. Pela multidão dos peixes. Quando um homem decide esperar o tempo de Deus,
Quando um homem decide esperar o tempo de Deus e não agir pelas suas próprias forças. Mas pastor, como definir, como identificar o tempo do homem e o tempo de Deus? Quando a luta estiver de sobremaneira acirrada na sua vida, pode ter certeza que você está no lugar certo. Pode ter certeza que o tempo de Deus está chegando na sua vida. Não foi assim com eles? Eles pescaram a noite toda e nada pegaram. E quando aquele homem que estava na praia deu um comando para eles, eles pegaram. Mas até então eles não perceberam quem era aquele homem. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus está falando conosco, porém nós não identificamos a voz dele, nós não reconhecemos a voz dele, porque nós estamos tão preocupados em pescar, estamos tão preocupados com os peixes, com a rede, com o barco, com os pescadores, estamos tão preocupados com tantos afazeres, que a voz dele se perde em meio a muitas vozes. Não é exatamente isso que acontece nessa geração? A geração que ouve muitas vozes? Geração essa que quer ouvir algo para agradar a alma, quer ouvir uma palavra de conforto, liga o YouTube e o YouTube já traz uma palavra de conforto. Vai lá passar a mãozinha na dor, não é verdade? Essa é a geração que nós estamos vivendo. É triste, mas é verdade. Lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Eles fizeram exatamente como Jesus havia dito para eles e veio uma multidão de peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: por que no momento de escassez, a noite toda eles não haviam reconhecido aquele homem que estava na praia? Quando o milagre se manifestou, quando o milagre da multiplicação da pesca dos peixes, eu digo multiplicação porque eles não haviam pescado nada e pescaram 153 grandes peixes. Por que só depois do milagre eles reconheceram que era Jesus? Mas na hora da aflição eles não reconheceram que era a voz do Senhor. Nos momentos de escassez, eu e você estamos sendo treinados a ouvir a voz do Senhor, em meio a muitas vozes, em meio à dificuldade, em meio à bonança, em meio a muitos afazeres. O Senhor está nos treinando a ouvir e identificar a voz dEle. Porém, depois do milagre, João ele identifica, e a palavra do Senhor nos diz: então aquele discípulo a quem Jesus amava, que nós sabemos que era João, que ele se intitula o amado pelo Senhor, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se, ele se vestiu com a sua túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. Imaginem só a atitude de Pedro quando ele teve a revelação que era Jesus. Ele colocou a sua roupa rapidamente e pulou no mar, para ir ao encontro do Senhor. Aonde estão aqueles nessa geração que têm saído desesperadamente para encontrar o Senhor? Somente para querer estar na presença de Deus. Nós vivemos num país onde milhares de pessoas se jogavam na presença do Senhor nos avivamentos. Pesquisa a história de Gales, pesquisa a história da Escócia, pesquisa a história da Inglaterra, pesquisa a história da Irlanda, das ilhas. Você vai ver não uma, não duas, não 10, mas centenas de histórias de avivamento, onde as pessoas se jogavam na presença de Deus. Hoje nós sabemos que o Senhor está conosco. E qual é a nossa atitude para com Deus? Muitas vezes parece que nós somos filhos órfãos de pai vivo. Órfãos de pai vivo. Nós precisamos resgatar o sentido da paternidade em nosso meio, sabermos verdadeiramente vivermos dessa forma como se tivéssemos, como e temos verdadeiramente um pai que está vivo e que faz a vontade dele na vida de cada um de nós.
Quem aqui já ouviu falar de espírito de orfandade? Espírito de orfandade é aquela pessoa que muitas vezes nasceu sem um pai, ou cresceu sem um pai, ou cresceu sem a figura paterna dentro de casa, e ele não sabe o que é ter um pai. Eu fui essa pessoa, não sabia o que era ter um pai. Meu pai era vivo, só que nos abandonou, separou da minha mãe aos 5 anos de idade. Só que eu cresci, depois eu conheci o Senhor aos 21 anos, e eu comecei a aprender o que é verdadeiramente ter um pai real, um pai verdadeiro. E nós precisamos viver realmente como se nós tivéssemos um pai que fala o tempo todo conosco, e Ele fala conosco o tempo todo. E eu entendo que o Senhor Jesus está dizendo para muitos: olha, é hora de começar a jogar a rede do lado direito. Está chegando o tempo de Deus na sua vida. Você me conhece, sabe que eu não jogo conversa fora. Está chegando o tempo de Deus na sua vida. O Senhor tem te preparado para coisas grandes. O Senhor tem te forjado no fogo. O Senhor tem te forjado na dificuldade. O Senhor tem te forjado nas mais diversas formas pelas quais Ele precisava que você chegasse nessa forma. E sabe qual é a forma? Vazia. Sabe por que vazia? Para que Ele te encha com a presença dEle. Somente um homem vazio, somente um homem crucificado por Cristo e com Cristo, ele começa a entender e está capacitado e apto para começar a viver os milagres, sinais e prodígios que Deus tem reservado para esses tempos. E Pedro vai, desesperadamente ele vai e se joga na água. E se joga na água para ir em direção ao Senhor. Amanhecer, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Imaginem só os outros 6 vindo com os 153 grandes peixes no barco, em direção à praia. A palavra de Deus diz que eles levavam a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, preste muita atenção, logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Por que o Senhor Jesus tinha pedido peixes para eles antes? Sendo que quando eles foram pescar, nada pegaram, voltaram, encontraram o Senhor ali já com peixe, com pão. Sabe quando o Senhor nos pede algo? Não é porque Ele precisa,
é porque Ele está provando aonde está o nosso coração. O Senhor pediu peixe para eles, eles não tinham pescado a noite toda. O Senhor nos pede alguma coisa para provar o nosso coração, igreja, não porque Ele precisa. Disse-lhe Jesus, volta por favor, John. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Quando nós sabemos esperar o tempo de Deus e ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, pelo qual o Senhor tem afinado os nossos ouvidos para ouvir. Vou te ensinar um segredo de ouvir a voz do Senhor. Sabe como você ouve a voz de Deus, a voz do Espírito Santo? Peça para Ele. Fala, Senhor, deixa eu ouvir a sua voz. Me ensina se é hora de jogar a rede agora ou não. Me diz se é hora de jogar a rede para o lado esquerdo ou para o lado direito agora, Senhor. Simples assim. O detalhe é que nós queremos saber as coisas de Deus, queremos saber sobre Deus, mas não perguntamos para Ele, não pedimos para Ele. Comece a pedir para o Senhor. A palavra diz assim, batei, batei e abrir-se-vos-á. Comece a pedir para o Senhor. Comece a dizer, Senhor, deixa eu escutar a Tua voz, Senhor. Senhor, deixa eu te ver. Me diz, Senhor, se é hora de ir, se é hora de ficar, se é hora de jogar à esquerda, se é hora de jogar à direita. E aí você vai encurtar milhares de noites sem pescaria farta. Milhares de noites sem pescar nenhum peixe na sua vida. Você evitará muitas decepções de passar uma noite toda tentando, sabe aquela expressão? Nadando e morrendo na praia. Você evitará isso na sua vida. Pode passar. E disse-lhe Jesus, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Sabe aquela voz que muitas vezes você ouve e que você tem dúvida? Se você tem dúvida, não é do Senhor. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Se você tiver dúvida, não é do Senhor. Sabe como que a dúvida deixa de existir? Quando você pede para Ele, Senhor, deixa eu ouvir a Tua voz. Sabe o que Evan Roberts pediu para Deus? Ele disse assim, Senhor, venha ao Teu reino. E Deus veio. E o avivamento, a presença de Deus inundou o país de Gales, simplesmente porque um jovem decidiu pedir para o Senhor, durante 13 anos. Simples assim. O detalhe é que nós pedimos, pronto, acabou, e não falamos mais nada. Comece a bater na porta do Senhor, educadamente. Senhor, se for do Teu agrado agora, se for do Teu tempo, me diz se é hora de jogar rede na minha vida. Sabe aquelas pessoas que estavam assistindo o casamento lá na praia? Que sabiam que era um casamento que estava acontecendo, porém não conheciam o noivo, não conheciam a noiva, não conheciam os convidados. São as pessoas do mundo que não conhecem o Senhor, mas que talvez precisavam conhecer. São pessoas que muitas vezes sabem que um casamento está para acontecer e não estão se dando conta que o tempo está passando e que esse casamento, ele vai acontecer. Tão certo como era a pesca farta na vida dos apóstolos naquele momento,
como muitas vezes será a certeza do Senhor na sua vida, se você perseverar no Senhor. Se você perseverar no Senhor. Pode passar. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. A pescaria havia acabado de acontecer. Porém, aquele que teve a ideia de pescar, ele havia negado o Senhor 3 vezes. Antes do Senhor Jesus ressuscitar, aliás, antes do Senhor Jesus morrer, no caminho da crucificação, Pedro havia negado ele 3 vezes, antes que o galo cantasse. E assim aconteceu. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está querendo falar conosco nessa noite? Diga aí para o irmão que está ao seu lado: enquanto há fôlego, enquanto você está respirando, você tem a oportunidade de uma nova chance dada por Deus na sua vida. É exatamente isso que Jesus estava fazendo ali na praia. Aquele que havia negado ele 3 vezes, antes de Jesus ser crucificado, estava recebendo uma nova oportunidade pelo Senhor. Por que Jesus precisava fazer exatamente ali no momento da pesca? No momento do milagre da pesca dos discípulos e dos apóstolos? Porque Ele quis. E o que Ele estava querendo dizer para mim e para você 2000 anos depois? Olha, fica tranquilo. Se você me negar um tempo atrás, hoje você tem a oportunidade de fazer a sua história totalmente diferente. Se você não pegou nada no passado, não se preocupe. Hoje o Senhor tem a oportunidade, se você assim desejar, de fazer totalmente diferente na sua vida. Nessa noite nós temos a oportunidade de começarmos a ouvir a voz do Senhor dizendo: olha, filho, joga a rede do lado direito do barco. E o Senhor Jesus pergunta mais uma vez a ele, e disse-lhes pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você ama o Senhor? Você ama o Senhor? O mundo lá fora acostumou com um tipo de amor, onde se fosse lá fora nós responderíamos: sim, Senhor, eu te amo. Só que eu posso responder para Deus: eu te amo. Só que a minha resposta não vai valer de nada para Ele nessa resposta, porque são através das minhas atitudes é que eu digo para Ele se eu amo Ele ou não. É através da minha obediência que Ele identifica na minha vida o amor por Ele ou não. Não foi isso que nós vemos em João capítulo 14? A sua obediência ao Senhor, em ouvir e jogar a rede do lado direito, vai te habilitar, principalmente a começar a ouvir a voz do Senhor da maneira correta, esperando o tempo de Deus. E também vai nos dar a oportunidade de fazermos tudo de novo, mas da maneira correta. Diga para o irmão que está do seu lado: profetize sobre ele. Aliás, profetize para você mesmo, diga assim: eu tenho a oportunidade de fazer tudo de novo a partir de agora. E Jesus perguntou para Pedro: Pedro,
Simão, filho de Jonas, amas-me? E a palavra do Senhor diz assim: e Simão entristeceu-se para dar. E Simão entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: amas-me, tu me amas? Aquele entristecimento na vida de Pedro é sinal de arrependimento. Não é porque ele ficou triste, é porque ele se arrependeu profundamente. E quando nós nos arrependemos profundamente, há um sentimento de tristeza, porque eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito de outra forma, eu poderia não ter negado o Senhor lá atrás, eu poderia ter esperado o tempo de Deus na minha vida, eu poderia ter decidido escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Nós estamos chegando quase no fim do ano de 2024. Existe um casamento para acontecer, igreja, em que o noivo só está esperando a sua noiva estar preparada. E os sinais pelos quais ele falou que a noiva estaria quase pronta estão quase todos cumpridos. E Pedro ouve da parte do Senhor, e o Senhor disse a ele, e disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Você ama o Senhor? Apacente as ovelhas dele. Você ama o Senhor? Decida ouvir a voz do Senhor e comece a obedecer a Ele como um homem prudente, que a palavra diz que nós somos. Que a palavra diz que o homem prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha. E quando o vento veio e deu nela, quando as chuvas vieram e deram contra a parede, aquela casa não desabou. O Senhor está afinando homens e mulheres dos últimos dias. Quando eu digo afinar, sabe o que é afinar? Irmão Alberto, irmão Faraco, que são engenheiros, pode definir o sentido de afinar, regular. Qual palavra, qual adjetivo que nós podemos usar? Acho que afinar, dar um grau. Acho que é a melhor palavra, né? Dar um grau. Equalizar também. Tantas coisas o Senhor nos está afinando. Quer ver um jovem triste? Quer ver o seu filho triste? É quando chega lá na sua casa e o seu Wi-Fi não estiver funcionando. Não é verdade? Quer ver Deus triste? E o nosso Wi-Fi com Deus? Como que está? Nosso Wi-Fi com o Senhor. Aliás, nos dias de hoje não é só os jovens que ficam tristes sem internet, não. Tem muito adulto que também fica triste sem internet, não é verdade? Se perde o celular, então, nem se fala. Essa semana eu me peguei pensando que eu precisava carregar a minha Bíblia da mesma forma que eu carrego o meu celular. O tempo todo no meu bolso. O tempo todo junto comigo. Porque o meu celular não vai gerar vida nenhuma em mim. Mas a palavra de Deus vai gerar vida e vida em abundância. Porque dela provém todas as coisas. E é nessa noite, é a noite que o Senhor escolheu para te dizer: olha, você tem uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance. Você e eu temos a oportunidade para fazermos tudo de novo. Porque a noiva está quase pronta. Vem minha noiva, vem me encontrar, vou te abraçar. Vem minha noiva, vem minha noiva, vem minha noiva.
Essa noite é uma noite de oportunidades do Senhor. Em que o Senhor nos dá a oportunidade de jogarmos a rede do lado correto. Quantas vezes você já jogou a rede e não pegou nada, não pescou nada, nas mais diversas áreas da sua vida? Quantas? Eu posso te dizer que inúmeras. Mas nessa noite, o Senhor vai começar a nos ensinar a jogarmos a rede do lado e no tempo correto. Há uma unção sendo liberada nessa noite de obediência, porque a obediência em esperar para ouvir a voz do Senhor, Senhor, a paciência de esperar ouvir o seu comando, é somente o Senhor que pode nos dar também esta unção, Senhor, de sabermos esperar o tempo do Senhor. E essa noite é a noite que muitos vão começar a ouvir. Jogue a rede do lado direito. Jogue a rede do lado direito. Faça de novo. Eu sei que muitas vezes você tem estado cansado ou cansada de jogar a rede até hoje. Mas nessa noite o Senhor te diz: chegou a hora de jogar a rede e de apanhar 153 grandes peixes. E você que sente que essa palavra é para você, eu quero orar e liberar sobre a sua vida este milagre da parte do Senhor. Grupo de louvor aqui, por favor. É uma noite de novas chances, uma noite onde a janela de oportunidades do Senhor se abre para fazermos da forma dele. Oh Espírito Santo, que não vá, Senhor, que o homem não vê, mas nós o vemos e sentimos porque somos o teu templo, Senhor. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, se fosses desanimado, decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura. E eu gostaria de convidar você, que chegou a sua hora, a vir aqui à frente. Nós vamos estar orando por ti e te abençoando, para que a sua rede seja transbordante a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Vamos, não deixe que a vergonha te impeça de receber o que Deus tem para liberar na sua vida, na sua casa, na sua família nessa noite. Você que está aqui à frente, venha mais aqui à frente, por favor. Os pastores, presbítero Vitor, irmã Eliane, por favor, também. Oh, aleluias. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, se
Cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está, não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, preparando o caminho, direitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder e e o governo está nele. Vejam ele traz consigo sua recompensa, e ele virá, soberano em poder e o governo está nele. Vejam ele traz consigo sua recompensa,
Por um acaso, existe mais alguém em nosso meio que está dizendo assim: Senhor, eu estou cansado de fazer do meu jeito, me ensina a fazer do teu jeito. Se essa pessoa é você, venha até aqui à frente. Eu quero orar e liberar algo da parte de Deus sobre a sua vida. Aleluias, glória a Deus, vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. O Senhor começou nessa noite a mudar a história de muitos aqui nesse lugar. Muitos que pescavam a noite toda e nada apanharam. E o Senhor tem a liberdade, Ele teve a liberdade de fazer isso porque você tomou uma atitude na sua vida de pedir para Ele, de se entregar a Ele. Porém, continue obedecendo a partir de hoje, porque não só 153 grandes peixes pularão na sua rede, mas muito mais do que isso será sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia.
podem se assentar. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, glorificamos e engrandecemos o teu nome, ó Pai. Senhor, nós abençoamos a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor, com toda a sorte de bênçãos espirituais, naturais. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que será uma semana milagrosa, aonde os milagres, sinais e prodígios do Senhor pularão e se multiplicarão sobre a rede de cada um de nós, trazendo vida e vida em abundância, tanto no espiritual quanto no natural. Pai, como servo do Senhor, eu abençoo todo o teu povo aqui, Senhor, para que haja abastança e abundância em tudo, mas principalmente, Senhor, que haja comunhão contigo, que todos ouçam a tua voz, que todos te vejam poderosamente todos os dias nos mínimos detalhes, que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Amém, igreja? Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.